em subtemas, e dentro desses subtemas nós começamos a tentar localizar especialistas que pudessem aprofundar cada um desses temas, né? E foi assim, portanto, que nasceu esse projeto de 7 teses, que vai se traduzir num livro muito extenso que nós vamos lançar em julho. Você podia passar o outro slide? Só para vocês terem uma ideia, esse livro ele tem várias teses, e aqui estão 2 delas, né? Uma primeira tese, por exemplo, ela diz que nós estamos vivendo um outro momento na história agrária brasileira, já que nos últimos 10 a 15 anos, o desenvolvimento da agricultura, do mundo rural, etc., passou a apresentar uma nova fase que é inédita, irreversível e muito marcada por uma dinâmica produtiva e econômico-social. No nosso entendimento, os autores desse artigo, nós cruzamos um divisor de águas na história agrária brasileira. Então, a partir dessa primeira grande tese, a gente foi construindo outras. Por exemplo, ali tem uma segunda que fala sobre as inovações, porque, obviamente, traz um grande desafio para a própria Embrapa, né? Que é exatamente o tema das inovações na agricultura. Então, essa tese fala que o processo de produção e difusão de inovações na agropecuária brasileira mudou completamente, né? A sua essência hoje é muito distinta do que era no passado, o que produz, portanto, um desafio gigantesco. E aí a gente foi. Não vou trazer todos os detalhes, quero fazer só um comentário muito rápido, né? A gente foi construindo subtemas, convidamos os autores e, de repente, nós temos uma estrutura de um livro, né? Podia passar o terceiro slide, por favor? Mais um. E o livro, então, é esse que está no próximo slide, que nós vamos apresentar. Isso. Esse é o livro que vai sair, né? É um livro que contém 37 artigos, ele vai ter em torno de 1000 páginas. Nós temos um grande número de autores, inclusive vários dos autores estão presentes aqui entre nós, para minha alegria, né? E nós vamos tentar, portanto, com essa publicação, nós vamos tentar estimular mais amplamente, de uma forma mais abrangente, os nossos debates, as nossas discussões sobre o mundo rural brasileiro. O livro, portanto, ele vai ter 37 artigos, são 51 pesquisadores, e a gente já tem até data marcada. Nós vamos lançar isso na manhã do dia 29 de julho, em Goiânia, quando estará ocorrendo o encontro anual da SOBER. Depois disso, nós faremos um lançamento na USP, nós faremos um lançamento nesse auditório, e nós vamos fazer também um lançamento desse livro no auditório do BNDES, no Rio de Janeiro, também em agosto. E só para vocês terem uma ideia, portanto, existe um grande conjunto de instituições participantes. A maior parte dos pesquisadores são da Embrapa e do Instituto de Economia da Unicamp, mas também participam o Senado Federal, diferentes universidades, etc., né? Inclusive, para nossa satisfação, nós temos um colega, o único não brasileiro que participa dessa iniciativa, que é exatamente o Dr. Steve, né? Bom, e onde está o artigo? E aí eu concluo. Onde está o artigo, mais um, por favor, do professor Helfand, né? Está no capítulo 4 do livro. Nesse capítulo 4 nós temos uma tese. E essa tese vai dizendo o seguinte, né, que o desenvolvimento da agricultura brasileira, ele está produzindo o que nós chamamos ali de um desenvolvimento bifronte, né? Ou seja, ele tem um lado virtuoso, né, que é o crescimento da produtividade, é o crescimento da produção de uma forma extraordinária, né? Agora ele tem um lado que é um lado que nós poderíamos chamar talvez de perverso. Esse que é um processo de diferenciação social que vem promovendo intensa seletividade entre os pequenos produtores, né? E aí tem uma frase ali no final: em nenhum outro momento da história agrária brasileira, os estabelecimentos rurais de menor porte econômico estiveram tão próximos da fronteira da marginalização, né? Então essa é uma tese para a qual nós convidamos 5 autores. E o primeiro artigo é exatamente o artigo do professor Helfand, também da doutora Vanessa Pereira e do colega Wagner Lopes, que é do IBGE. Os 3 escreveram esse artigo, junto com outros artigos que discutem mais o tema do emprego rural, do trabalho rural, da pobreza rural, etc. Ou seja, esse bloco de artigos, serão, portanto, 5 artigos que estarão discutindo, né? A nossa tese, conforme vocês perceberão, é uma tese um pouco mais pessimista, né? Ou seja, os 4 autores que inicialmente escreveram o artigo e deram origem
projeto, nós vemos com um pouco mais de pessimismo o futuro próximo, né, particularmente dos produtores de menor porte, os pequenos, realmente aqueles que estão de nível de renda muito baixo, etc. E vocês perceberão, e isso é muito importante para nós, que o artigo do Steve, da Vanessa e do Wagner é um artigo um pouco mais otimista, né? Não é tão, não vê com tanta problema, digamos assim, a inserção produtiva desses pequenos. É isso mesmo que nós queríamos. Quando nós organizamos esse livro e passamos a difundir o artigo e depois convidar os autores, que nós queríamos, principalmente, o que nós queríamos era exatamente estimular o debate, né? Um debate mais variado, mais plural, mais rigoroso do ponto de vista científico e principalmente do ponto de vista empírico sobre a agricultura brasileira, para a gente poder avançar mais nos nossos conhecimentos. Eu concluo agradecendo a todos que organizaram e ajudaram a organizar esse evento. Agradeço particularmente ao professor Steven pela sua gentil acolhida de estar conosco nessa manhã, e gostaria também de agradecer principalmente as 3 instituições que resolveram acreditar nesse esforço. A própria Embrapa, inclusive a maior parte dos colegas que participam desse esforço, mas também o Instituto de Economia da Unicamp e o IICA, que também depois, posteriormente, se agregou a esse esforço e, para nossa satisfação e alegria, também passou a ser patrocinador dessa iniciativa. Eu vou passar a palavra ao professor Steven e não vou me estender fazendo uma apresentação do seu currículo. O Steven já esteve conosco aqui, a maior parte de vocês conhecem, inclusive pessoalmente, né? E talvez a única coisa que eu acho que é importante dizer publicamente, não só para vocês que aqui estão presentes, mas também para os colegas que estão nos assistindo por essa transmissão online, a quem também eu apresento todos os meus melhores cumprimentos, que o Steve tem uma longa história de pesquisa sobre temas principalmente econômicos relacionados ao Brasil. O Steve, na verdade, está em casa. O Brasil é o seu país de pesquisa principal, né, e ele tem uma longa tradição, a sua publicação, a sua produção científica é muito extensa, que vocês poderão localizar na sua página da Universidade da Califórnia, do campus de Riverside, né? Inclusive, boa parte dos artigos estão à disposição de todas as pessoas que quiserem baixar e ler, e são artigos realmente fascinantes, muito importantes. É um pesquisador extremamente rigoroso. E, portanto, a sua contribuição para o livro é de grande importância para todos nós, pela qualidade que aporta o seu trabalho. Então, com grande prazer, eu passo a palavra ao Steve. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui na Embrapa, o convite de Luiz, de Otávio, de Zander. É ótimo voltar a apresentar aqui na Embrapa. E o convite de escrever esse capítulo junto com Vanessa e Wagner para o livro. Eu acho realmente um projeto ótimo de os 4 autores do artigo das 7 teses. Tem décadas de experiência na agricultura, estudando a agricultura brasileira. E o fato de lançar um artigo polêmico e convidar os amigos, os conhecidos e os não tão amigos para discutir e debater o artigo é muito importante. Então, realmente é um prazer estar aqui hoje. Você pode passar, por favor? Está funcionando? Para eu fazer. Então, o objetivo hoje é debater o futuro dos pequenos e médios produtores. Passa, por favor. E ter um debate em base de evidências. Realmente é importante, acho que isso foi o que os quatro autores do artigo queriam fazer, não um debate de ideologia, não um debate de retórica, mas um debate em que todo mundo tenta trazer mais evidências para discutir as teses. E as evidências podem ser empíricas, podem ser do senso agropecuário, podem ser evidências de campo, mas obviamente eu vou focar mais na parte dos dados que eu venho trabalhando sobre o Brasil. Tem um ponto central que a gente quer enfatizar nessa
palestra hoje. Um ponto principal. Se você olha a imagem da agricultura brasileira fora do Brasil, a imagem aqui tem um exemplar da revista Economist, que diz aí muito pequeno lá em cima, um milagre agrícola brasileiro. E essa é a imagem, provavelmente, do centro-oeste, de tratores, de soja, de milhares de hectares de fazendas enormes, é a imagem que se passa sobre a agricultura brasileira. E aqui também o livro do IPEA, que o Gaskes editou, junto com algumas outras pessoas, usando também, alguns anos atrás, esse mesmo tipo de imagem da modernidade e provavelmente da grande escala. Né? E o que a gente quer enfatizar hoje é que o futuro da agricultura brasileira não é só isso. É isso, obviamente, isso é uma parte muito importante da agricultura brasileira hoje em dia, mas não é só isso, e há muitas razões para que os pequenos e médios produtores vão persistir. Acho que a gente acabou incluindo os médios para contrapor com os grandes. Né? A gente ia focar os de grande escala em comparação com os outros. Então, isso é o ponto central da palestra hoje, que não é só isso. Então, o plano é passar uns 10 ou 15 minutos conversando sobre visões alternativas sobre os pequenos produtores, apresentar rapidamente a terceira ou a quarta tese, não sei qual é, e algumas outras visões sobre a escala, evidências históricas dos censos agropecuários, sobre o número de estabelecimentos e o tamanho dos estabelecimentos, e a maior parte das evidências que vou apresentar hoje vem do censo agropecuário de 2006, onde a gente vai contrapor a distribuição de estabelecimentos por escala e por tamanho. Vou falar mais sobre isso. Depois a gente vai focar só os pequenos e médios produtores de grande escala e tentar investigar um pouco o que diferencia os de grande e de pequena escala. Então, é importante começar com 2 pontos preliminares, né? A diferença na nossa concepção entre tamanho e escala. Tamanho, a gente está medindo com hectares, tem a ver com terra. Vou tentar falar sempre de pequenos e grandes produtores, e estou me referindo a quantos hectares de terra eles têm para produzir. E quando eu falo de escala, eu vou seguir os trabalhos do Eliseu, que usa o valor bruto da produção, e vou tentar falar de pequena e de grande escala, medida em reais de valor bruto da produção. Isso é uma medida de resultados. Terra é um ativo, é uma fonte de riqueza, são muitas coisas, e valor bruto da produção é uma medida de resultados. Quando falamos de valor bruto da produção, às vezes é importante distinguir entre produção e renda. E na maior parte desse capítulo, focamos valor bruto da produção. Isso está certo em muitos casos. Por exemplo, se você quer falar de PIB, tem que usar o valor bruto da produção para calcular o valor adicionado. Quer falar sobre a participação da agricultura no PIB do Brasil, tem que usar o VBP. Quer falar sobre exportações agrícolas, sobre a produção de alimentos no Brasil, tudo isso se mede com produção. Mas tem outras questões que é muito melhor usar renda. Por exemplo, se você quer estudar pobreza, isso é uma questão de renda, não só de produção. Bem-estar, a decisão de ficar morando numa área rural e trabalhando na agricultura, ou a decisão de migrar tem a ver com renda e não com produção. E às vezes, poucas vezes, vamos entrar na questão de renda. A maior parte do meu trabalho, das minhas pesquisas, tem a ver com renda e pobreza, mas nesse artigo agora vamos focar em produção. Então, visões alternativas, a primeira parte, né? O debate sobre o desaparecimento dos camponeses, sobre o desaparecimento dos pequenos produtores em linguagem
mais contemporânea, não é um debate novo. Tem muitos artigos na literatura internacional da última década discutindo e debatendo esse tema. Tem um artigo de Hazel e outros autores de 2007, que foi uma publicação do IFPRI, onde eles escrevem o seguinte: apesar de previsões recorrentes de que os pequenos produtores vão desaparecer em breve, eles têm se mostrado notavelmente persistentes. Acho que isso é o tema que a gente vai discutir hoje. Essa persistência dos pequenos produtores vem, em parte, da relação inversa entre tamanho e produtividade da terra. Tem uma literatura grande internacional sobre, em quase todos os países, quase todos os estudos sobre esse tema. Os pequenos produtores produzem mais por hectare do que os grandes. Aqui são os dados sobre o Brasil, do Censo Agropecuário de 2006, e eu tenho feito isso com os censos anteriores, por regiões, mesmo do Centro-Oeste. Os pequenos produtores sempre produzem muito mais por hectare do que os grandes. Isso é um fato importante. Isso gerou uma literatura de 40 anos tentando explicar por quê. Talvez isso está sendo um pouco ultrapassado, né? Em economias mais simples, onde terra e mão de obra eram os fatores mais importantes, talvez isso era a variável relevante de ver. Hoje em dia, com modernização, com o uso de cada vez mais insumos além de terra e mão de obra, temos que focar a produtividade total dos fatores ou lucro. Né? O que importa é o lucro e não a produtividade da terra. E eu tenho um artigo com a Jax e Adriano, a Jax Lipeia, tentando ver essas relações em cada região do Brasil e mostramos que realmente em cada região, macro-região do Brasil, tem essa relação inversa. Mas quando você calcula a produtividade total dos fatores, começa a desaparecer em algumas regiões mais modernas. Então, vamos para a terceira tese. Nesse contexto de mudança tecnológica rápida na agricultura brasileira nas últimas décadas, é razoável que os autores desse artigo levantem de novo essa questão de sobrevivência dos pequenos produtores. E é exatamente isso que eles fazem nessa terceira tese. Então, deixa eu ler rapidamente uma parte. A terceira tese desse movimento agrário, então acho que você já leu essa parte na última frase. Em nenhum outro momento da história agrária, os estabelecimentos rurais de menor porte econômico, observa que parece que estão falando de escala e não de tamanho, escala de produção, não tamanho de hectares. Em nenhum outro momento, os estabelecimentos rurais de menor porte econômico estiveram tão próximos da fronteira da marginalização. Continua. É o processo de desenvolvimento que tornará redundantes e rapidamente a vasta maioria dos estabelecimentos rurais de tamanho pequeno e até médio. Então, acho que eles colocaram nos médios também. Aqui falam de tamanho, não sei se é terra ou se é escala, acho que não é importante. Finalmente, eles dizem, seria possível concluir que pouco mais de 1% dos produtores, 55 mil estabelecimentos rurais, poderiam responder por toda a produção agropecuária. Essa parte acho que a gente vai divergir, não vai aceitar. Mas como é um artigo, a gente gostou muito do artigo, concorda com muitos pontos, a maioria dos pontos, e quando você convida 37 autores para debater, eles vão achar coisas para discordar. Então vamos um pouco mais a fundo nessa questão de se os pequenos vão desaparecer e se 50 mil ou 100 mil produtores vão acabar ficando na agricultura brasileira. Essa visão sobre o desaparecimento dos pequenos produtores não é totalmente novo. É bom ter livros em casa, eu fui olhando nos livros antigos que eu tinha, um monte de livros sobre a agricultura brasileira,
E achei uma citação ótima do Graziano da Silva, que foi escrito no começo dos anos 90, publicado depois, e diz o seguinte: a segunda tendência seria a redução do papel da pequena produção nesse processo de desenvolvimento capitalista. A pequena produção, seja produção familiar ou produção camponesa, como vocês quiserem chamar, vem perdendo, a partir dos anos 70, rapidamente seu espaço. Então, isso de escrever e falar que os pequenos estão desaparecendo, tem décadas que tem pessoas dizendo isso. Essa preocupação com a competitividade dos pequenos produtores e a crescente importância dos grandes estabelecimentos em todo o mundo levou a um ressurgimento do interesse na questão do tamanho na agricultura. Tem um grande estudioso de produção agrícola, o Mundlach, que escreveu um artigo num handbook de economia agrícola. O handbook são os livros de referência que eles chamam os melhores especialistas do mundo para escrever sobre temas variados, e ele escreveu um capítulo sobre produção, e tem uma parte muito interessante aqui. Ele diz o seguinte sobre economias de escala na agricultura. Existem muitos estabelecimentos de diferentes tamanhos e, portanto, não há nada na estrutura da agricultura que sugira economias de escala. O tamanho ótimo depende da tecnologia usada e do nível de administração do estabelecimento. Mudanças na tecnologia afetam o tamanho ótimo. Então, muitas pessoas olham para o Centro-Oeste e acham, o que percebem é que existem economias de escala, mas em dezenas e dezenas de estudos de países variados do mundo, quase todos eles têm dificuldade de rejeitar a ideia de que tem retornos constantes à escala na agricultura e podem coexistir tamanhos variados de produtores. Muitas vezes, o desafio para os pequenos produtores é mais fora do estabelecimento do que dentro. Muitas vezes, eles podem produzir de forma eficiente dentro da fazenda, mas tem problemas de custo de transações para incorporar tecnologias novas, para acessar mercados de insumos e mercados de produtos, e isso acaba sendo um dos desafios e obstáculos maiores para os pequenos produtores. Tem um exemplar da revista World Development, de 2010, que foi todo sobre esse tema, o futuro dos pequenos produtores. E sabe, quando falam de pequenos produtores no resto do mundo, geralmente estão falando de 1, 2, 3 hectares, abaixo de 5. Né? Pequeno no Brasil é muito diferente do que pequeno na Ásia. Tem um artigo interessante nesse exemplar sobre o futuro dos pequenos produtores por Bolton e outros autores, que eles falam sobre todas as dificuldades de lidar com os custos de transação para vender os produtos e comprar os insumos, mas chamem a atenção sobre a importância das instituições que podem ajudar os pequenos produtores a reduzir os custos de transação e as ações coletivas para se integrar ao mercado. Então, pode ser através de instituições como cooperativas, pode ser contratos de integração com a indústria, pode ser o apoio do Estado, o apoio de Embrapa, de assistência técnica, de comercialização, que podem ajudar os pequenos produtores a se integrarem de forma melhor no mercado. Tem um artigo de 2012 de Deininger e Bayerle que invertem a pergunta. Em vez de perguntar sobre o futuro dos pequenos produtores, eles têm um artigo em World Development sobre a ascensão de grandes estabelecimentos em países com terra abundante. Eles têm um futuro? Então estão perguntando sobre os grandes produtores no Brasil, na Ucrânia e em outras partes da Europa. Eles concordam que tem poucas evidências de retornos crescentes de escala, então eles argumentam que não é por isso que tem
havido um crescimento de escala em lugares como o centro-oeste do Brasil. Mas eles argumentam que pode ser que tenha algumas coisas acontecendo recentemente que podem ter levado a aumentar a escala da produção. Então, pode ser coisas como novas tecnologias, plantio direto, agricultura de precisão, pode ser demanda crescente por produtos certificados e os custos de transação envolvidos nisso pode dar uma vantagem aos grandes produtores, pode ser a expansão da fronteira agrícola para espaços onde a mão de obra é mais escassa. Todas essas coisas podem levar a um aumento do tamanho médio dos produtores e dar uma certa vantagem aos grandes. Tem evidências mostrando isso. Em outro artigo do Handbook de Economia Agrícola e um artigo de Gardner também, eles fornecem evidências em nível internacional de que esse realmente é o caso, de que o tamanho médio vem aumentando, e argumentam que a explicação para esse fenômeno é a relação entre o tamanho do estabelecimento e o custo de oportunidade do trabalho fora da agricultura. Então, tem um gráfico ótimo sobre o século XX nos Estados Unidos. Isso é o tamanho médio dos estabelecimentos nos Estados Unidos nos últimos 150 anos. E no século XX, você vê que triplicou o tamanho médio dos estabelecimentos nos Estados Unidos, de algo em torno de 60 hectares para quase 200 hectares. E eles argumentam que enquanto vão subindo os salários no resto da economia, para alguém decidir ficar na agricultura e não migrar, tem que aumentar o retorno de ficar nessa atividade. Então, uma forma de fazer isso é aumentar a produtividade e o lucro, e outra forma é aumentar a escala para mais ou menos, se não igualar o que você pode ganhar na agricultura e fora, pelo menos diminuir os incentivos a migrar e sair da agricultura. Então, resumindo essa parte, antes de agora entrar em um monte de dados, resumindo o nosso argumento. Existem diversas razões que explicam por que o tamanho médio dos estabelecimentos pode aumentar com o tempo. A gente acha que isso é certo. Mas isso é muito diferente de prever o desaparecimento da maioria dos pequenos e médios estabelecimentos no Brasil. A nossa visão é que os grandes estabelecimentos podem dominar em algumas regiões, como o centro-oeste do Brasil, e em algumas culturas, como a soja e outras. Mas há pouca razão para pensar que as vantagens dos grandes estabelecimentos podem se estender para a maioria das atividades ou para todas as regiões do Brasil. É por isso que a gente acha pouco provável que os pequenos e médios vão desaparecer. Os pequenos e médios produtores que aumentem sua produtividade têm um futuro, e acho que os autores desse artigo vão concordar com isso. Então vamos para a segunda parte. Agora acho que eu não preciso ficar aqui. Pode ligar esse outro microfone. Vou tirar aqui. Então, evidências históricas para tentar levantar um pouco de dúvida sobre a hipótese de que os pequenos e médios vão desaparecer. Então, aqui temos evidências dos últimos censos agropecuários de 1970 até 2006, 36 anos de informação. E o nosso argumento aqui é que, claro que houve um êxodo rural de pessoas das áreas rurais do Brasil. É óbvio, é bem documentado que muitos, milhares e milhões de pessoas têm saído das áreas rurais do Brasil, mas isso não é a mesma coisa de que os estabelecimentos agropecuários desapareceram. Então, aqui temos os últimos 5 censos agropecuários, né? E se você estima uma tendência linear em base da história e das evidências dos últimos 35 anos de censos agropecuários, você vai estimar que o Brasil está perdendo em torno de 6.600 produtores por ano
levaria quase 40 anos para perder 5% dos produtores. Então, pelo menos até 2006, é possível que mudou algo drasticamente depois de 2006, que não aparece aqui nos dados. Pelo menos vendo 36 anos de dados, até 2006 não tem evidências de que os pequenos estão sumindo. As pessoas estão saindo, sim, mas os pequenos, ou os estabelecimentos em geral, não estão desaparecendo. Podemos ver esses mesmos dados dividindo por tamanho dos estabelecimentos. E há pouca evidência de que os pequenos e os médios estão desaparecendo. Aqui, de novo, de 1970 até 2006, isso aqui, em torno de 50% dos produtores sempre foram entre 0 e 10 hectares. Acho que eles perderam 1 ponto percentual nesses 36 anos. E os produtores de 10 a 100 hectares sempre foram em torno de 40% dos estabelecimentos, e eles continuam em torno de 40%. Então, 90% dos produtores têm menos de 100 hectares no Brasil, e isso tem sido muito estável no tempo. Observa um pequeno crescimento aqui dos estabelecimentos acima de 1.000 hectares, cresceu de 0,8% para 1%, e chegou a aproximadamente 48 mil estabelecimentos. Isso é olhando terra, estamos olhando o tamanho, quanta terra os produtores têm. Então, pouca mudança, olhando os últimos 36 anos. Onde tem tido bastante mudança é quando a gente começa a ver o valor da produção. Aí os grandes produtores têm aumentado a participação no valor bruto da produção, e isso coincide com a expansão da fronteira agrícola para o cerrado, com o crescimento de soja e outros produtos aqui no centro-oeste. Soja, por exemplo, nos anos 60 era só 2% das exportações agrícolas brasileiras, e na primeira década deste século chegou a ser 33% das exportações agrícolas. Então, esse processo de ocupar os cerrados levou a um crescimento muito grande na participação no valor bruto da produção. Os produtores acima de 1.000 hectares aumentaram a sua participação de 14% para 28%. Aqui tem evidências do crescente importância dos grandes produtores, mas aumentar a sua participação num bolo que está crescendo não necessariamente implica que os outros vão desaparecer. Então, essa foi a segunda parte. Agora, a terceira parte, isso foi um pouco de evidências históricas. Agora vamos focar só o censo agropecuário de 2006. Processamos os microdados do censo agropecuário com a ajuda do Wagner, que trabalha no IBGE. E aqui nessa parte vamos seguir o trabalho do Eliseu, que Alves e Rocha, 2010, no livro do IPEA, que classifica os produtores em grupos de valor bruto da produção. Então, isso é um foco sobre os resultados do processo produtivo. Isso é um enfoque interessante e importante. Quem está produzindo quanto? Né? Isso é importante. Mas o que a gente vai fazer também, o que eles não fazem, ou não fazem muito nesse artigo, ou em outros artigos, é classificar os produtores por tamanho. Então, quase todas as tabelas, a gente vai mostrar escala e tamanho para ver dentro de cada classe de escala quais são produtores de que tamanhos, que estão produzindo muito ou produzindo pouco. E a gente acha que, apesar de valor bruto da produção e enfoque em resultados ser muito importante, não podemos descartar área e tamanho. Né? Terra é um ativo-chave e é um componente importante da riqueza das pessoas que moram nas áreas rurais e têm terra. Os debates no Brasil e na maior parte do mundo, sobre pobreza e desigualdade, poder nas áreas rurais, sempre foi feito, esse debate sempre foi feito em relação à terra e não valor da produção. Todas as estatísticas oficiais desagregam os produtores segundo terra. Talvez isso vai mudar.
o Wagner e eu estávamos fazendo um estudo sobre todos os centros agropecuários no mundo. Uma boa parte desagregam segundo o valor da produção e não segundo a terra. Talvez isso é uma coisa que vai mudar aqui no Brasil, mas historicamente essa classificação por terra sempre foi importante. Tem algumas categorias conceituais e legais que usam terra para definir pequenos, médios e grandes produtores, ou que usam terra para definir a agricultura familiar ou não, segundo a lei. E o debate sobre o futuro dos pequenos produtores no mundo inteiro, sempre foi em relação à terra, não ao valor da produção. Então, acho que é importante combinar os dois enfoques. Então, apaguei a maioria dos números nessa tabela para mostrar mais ou menos o que Eliseu tem no capítulo dele. Ele pegou o censo agropecuário de 2006, dividiu os produtores em 4 grupos, aqueles que não produzem nada, que são em torno de 10 ou 12% dos estabelecimentos, e tem de todos os tamanhos. Todos os tamanhos de produtores você tem em torno de 10% que não produzem nada. Tem produtores que produzem pouco, 0 a 2 salários mínimos, produtores que produzem entre 2 e 10 salários mínimos por mês, e produtores que produzem acima de 10 salários mínimos por mês. A gente vai chamar esse grupo que produz acima de 10 salários mínimos por mês, vamos chamar esse do grupo de grande escala, e são em torno de 9,5% dos produtores. Então, menos de 10% dos produtores produzem mais de 10 salários mínimos por mês. Tem um grupo de quase 1 milhão, que é 19% dos produtores, que produzem entre 2 e 10 salários mínimos por mês. Aqui, para esse grupo, talvez seria mais interessante ver a renda. Para esse grupo decidir ficar ou sair da agricultura, depende com a renda que tem na agricultura ou fora, e não só com o que eles produzem. Mas esse grupo produz. E são políticas que têm a ver com a agricultura, com produtividade, com inovação, que poderia ajudar esse grupo a ter mais êxito. Então, realmente tem um grupo de 10% de grande escala, outro grupo de 20% base, que produz o suficiente, provavelmente, para ter uma vida digna nas áreas rurais. E esses grupos a gente não vê problema. A gente acha, estamos só vendo um momento no tempo aqui, mas não tem por que esses 30% dos produtores agrícolas sair necessariamente. Tem outro grupo de em torno de 60% dos estabelecimentos agrícolas que produzem muito pouco, entre 0 e 2 salários mínimos por estabelecimento, não por pessoa. Aqui, as políticas de combate à pobreza rural, as políticas de inclusão produtiva, as políticas de aposentadoria, de Bolsa Família, tem uma série de políticas que são importantes para esse grupo. E se os autores estão se referindo a esse grupo de 60%, eu acho que é bem possível que uma boa parte desse grupo, a vida é muito tênue, mas a gente vai argumentar que tem muitas políticas públicas que ajudam essas pessoas a ficar. Então, não necessariamente vão sair também. Então, o que realmente queremos fazer nesse artigo é pegar o que eles começaram, olhando os grupos segundo a escala, e ver os grupos também segundo quanta terra que eles têm. Tem muitos números aqui, é melhor ver um gráfico. Então, vou mostrar um gráfico sobre esse grupo aqui. Vamos focar o grupo de grande escala, o grupo que produz mais de 10 salários mínimos por mês, e ver como estão distribuídos entre os tamanhos. E o que é impressionante é que esse grupo de grande escala, 89% deles tem menos de 500 hectares. Por isso que a gente queria incluir também os médios. Os pequenos e médios, se a gente define aqui médio sendo até 500 hectares, os pequenos e médios são 89% dos estabelecimentos de grande escala, que produzem mais do que 10 salários mínimos por mês. Isso, acho que são as evidências mais fortes que vão contra essa imagem de que é só o trator e é só o centro-oeste. Tem muita variedade. Obviamente, tem produtores desse tipo. 11% dos produtores têm mais de 500 e
2% dos produtores têm mais de 2.500 hectares. Esse grupo, provavelmente, é o grupo do Centro-Oeste. O grupo mais comum aqui, que aparece mais, é de 20 a 100 hectares. 37% dos produtores de grande escala só tem entre 20 e 100 hectares. Se você acha 10 salários mínimos, ok, isso não é muito, mas não é realmente de grande escala, a gente pode desagregar esse grupo em subgrupos. Então, é o que fizemos aqui. Aqui, essa primeira curva aqui, são os produtores que produzem entre 10 e 100 salários mínimos por mês. São 8,5% dos produtores no Brasil e 92% desse grupo tem menos de 500 hectares. O segundo grupo, que produz entre 100 e 200 salários mínimos por mês, 72% desse grupo tem menos de 500 hectares. E mesmo o grupo de muito grande, só 0,5%, só 25 a 30 mil produtores no Brasil, que produzem mais de 200 salários mínimos por mês, 47% desse grupo são pequenos e médios. 200 salários mínimos por mês é muito. E a metade, quase, são pequenos e médios. O que significa ganhar 10 salários mínimos por mês no Brasil? Aqui eu gostaria de entrar mais em renda do que valor da produção, mas eu peguei um gráfico de PNAD de 2012, mostrando a distribuição de renda dos domicílios no Brasil. Então, isso é renda domiciliar, incluindo todas as fontes de renda, e só 7% dos domicílios no Brasil ganham mais de 10 salários mínimos por mês. Talvez em Brasília, talvez em Embrapa, talvez no governo federal, não sei se isso parece pouco, mas são poucos domicílios no Brasil que ganham mais de 10 salários mínimos. E mesmo, a gente estava olhando o valor da produção acima de 10 salários, uma parte disso é custo. Mas mesmo se a renda é acima de 5 salários mínimos, só 22% dos domicílios no Brasil tem renda acima de 5 salários mínimos ao nível domiciliar no Brasil. Então, realmente, acima de 10 salários mínimos é uma renda razoável que volta os estabelecimentos ou nos 10% mais ricos ou nos 20% mais ricos na distribuição de renda no Brasil. Agora, isso foi sobre o número de estabelecimentos em cada grupo. Vamos agora falar sobre a distribuição de produção, segundo escala e segundo tamanho. Então, eliminamos o grupo de 0. Esse grupo de grande escala, que era só 9,5% dos produtores, esse grupo produz quase 87% do valor da produção no Brasil, e esse é o número que o Eliseu levou a atenção de todos nós. Então, esse grupo, só 10% dos produtores, produz quase 87% da produção agrícola no Brasil. Como está distribuída essa produção entre os tamanhos? Então, pegando só esse grupo de grande escala e vendo os tamanhos dos produtores, 59% do valor da produção desse grupo de grande escala vem de produtores pequenos e médios. E mesmo se você compara os produtores de 20 a 500, eles produzem 41% da produção no Brasil e 41% também vem dos produtores acima de 500. Então, os pequenos e médios são tão importantes como os grandes nesse bolo de produtores que produzem mais do que 10 salários mínimos. E se você quiser desagregar por subgrupo, o grupo que produz de 10 a 100 salários mínimos, 89% dessa produção vem de pequenos e médios. O grupo que produz de 100 a 200 salários mínimos, 71% desse grupo vem de produtores abaixo de 500 hectares. E o grupo, que é só 0,5% dos produtores, que produz a metade da produção no Brasil, menos de 30 mil estabelecimentos produzem
a metade da produção agrícola no Brasil, 41% desse grupo são pequenos e médios. Tem produtores de todos os tamanhos que são de grande escala. Então vamos rapidamente para uma visão regional. Já apresentei esses números. No Brasil, 9,5% dos produtores são de grande escala e eles produzem 86,5% do valor da produção. Como acontece nas macro-regiões? Primeiro, 2/3 dos produtores estão no Sudeste e no Sul. Não é dominância no Centro-Oeste. Tem um pouco mais de produtores no Sul do que no Sudeste, mas os produtores no Sudeste são um pouco maiores e produzem um pouco mais que os produtores no Sul, mas 65% dos produtores de grande escala estão no Sudeste e no Sul, e eles produzem 60% da produção dos produtores de grande escala. Não é só uma coisa do Centro-Oeste. Quero enfatizar isso. Tem mais produtores de grande escala no Nordeste do que no Centro-Oeste, contando estabelecimentos. 17% dos produtores de grande escala estão no Nordeste e só 12% estão no Centro-Oeste. Mas os produtores no Centro-Oeste são maiores, aí eles produzem mais que os produtores de grande escala no Nordeste. Mas tem produtores de grande escala no Nordeste também. Isso é o ponto. Dentro de cada região, a história só foi entre regiões. Se você olha dentro de cada região, no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, pouco mais de 15% de todos os produtores dentro de cada região são de grande escala. No Norte, só 7% dos produtores são de grande escala. No Nordeste, só 3% dos produtores são de grande escala. Essa é a última parte agora de apresentação de dados. Até agora eu estava olhando todos os produtores, agora só vou focar os pequenos e médios de grande escala para tentar ver o que diferencia os pequenos e médios que conseguem ser de grande escala dos pequenos e médios que não conseguem. Então, aqui vamos focar 2,5 milhões de estabelecimentos que produzem mais de 10 salários mínimos por mês e que têm entre 5 e 500 hectares. Vamos focar esse grupo. Vamos excluir quase 2% dos estabelecimentos que têm mais de 500 hectares e são grandes. Vamos excluir 42% dos estabelecimentos que têm menos de 5 hectares, porque é muito mais difícil ser de grande escala abaixo de 5 hectares. Então, no resto do mundo, talvez isso são os pequenos, né? E a gente não vai focar esse grupo aqui agora. Vamos restringir a atenção aos produtores entre 5 e 500 hectares. E vamos excluir 6% dos estabelecimentos que não produzem nada. Então, isso aqui é só para mostrar a ideia dessa parte depois. Então, aqui estamos vendo a variável uso de força de tração na produção agrícola. Não usa, só usa mão de obra, usa força de tração animal ou força de tração mecânica. Nesse grupo de 2,5 milhões de produtores que tem entre 5 e 500 hectares, 15% são de grande escala, 85% não são. Nesse grupo, essa variável, uso de força de tração mecânica, diferencia bem entre esse grupo que é de grande escala e não é. Quem é de grande escala, 72% dos produtores usam força de tração mecânica. Quem é de pequena escala, só 35% usam força de tração mecânica, um dobro. Então, isso é um indicador que parece que separa os dois grupos bem. Então, vamos ver uma série de indicadores, só vendo quem usa e não usa essas coisas. Se a gente olha para o uso de adubação em 2006, separa bem, 2 vezes mais produtores de grande escala usam adubo do que de pequena escala. 73% versus 37%. Uso de agrotóxicos, também 2 vezes mais,
60% dos produtores de grande escala usam só 30% de pequena escala. Orientação técnica. Se usa orientação técnica de forma regular, 3 vezes mais entre os produtores de grande escala do que pequena escala, focando só os pequenos e médios produtores. Contratou trabalho, 3 vezes mais. Agora, é um pouco menos importante do que máquinas e adubo, é só 1/3, mas é 1/3 em comparação com só 10%. Então, é muito mais comum. Associação à cooperativa, 3 vezes mais, 13% versus 39%. Usou crédito, o dobro, 20% versus 40%. Integrado à indústria, mesmo de grande escala, só 13% dos produtores estão integrados à indústria, mas isso é 3 vezes mais do que os produtores de pequena escala, 13% versus 4%. Então, isso não é comum para todos os produtores de grande escala, mas é muito mais comum para os produtores de grande escala do que pequena escala. A área dos estabelecimentos, quando a gente separa entre 5 a 20, 20 a 100, 100 a 500, percebe diferenças, né? Tem mais produtores de grande escala entre 100 e 500, e os produtores de pequena escala estão concentrados abaixo de 100, mas tem muita sobreposição dessas distribuições também. Nos dois grupos, em torno de 40% a 50%, estão entre 20 e 100 hectares. Então, acho que terra, aqui nesses grupos, não é a variável fundamental que diferencia entre pequena e grande escala. É possível só ter 5 a 20 hectares e ser de grande escala, em vez de pequena escala. Essas são características dos produtores. Agora, se a gente passa para essas são características dos estabelecimentos. Que tipo de técnicas e tecnologia e usos de insumos são comuns entre os grupos de grande escala e pequena escala? Se passarmos para características dos produtores, as diferenças são pequenas. Não dá para ver que são diferenças dos produtores. Se são proprietários, 89% e 87%. 2 pontos percentuais. Isso não diferencia. Classe de idade, tem um pouco de diferença, 7 pontos percentuais, um pouco mais entre 35 e 55 anos, um pouco mais menos, acima de 55 anos, mas não diferencia. Condição legal do produtor, não diferencia. O que diferencia um pouco mais é o nível de instrução, mas também tem muita sobreposição das duas distribuições. Não sabe ler, escrever, ou alfabetização de adultos, ou nenhum estudo, mas sabe ler, escrever, esse baixo nível de educação, 1/3 dos produtores de pequena escala e só 13% dos produtores de grande escala. Então, isso parece que diferencia mais. Os produtores que têm ensino médio ou formação agrícola superior, 2 vezes mais entre os produtores de grande escala do que pequena escala. Então, isso parece que importa. Agora, rapidamente, algumas outras tabelas e vou terminar. Vamos focar só os produtores de grande escala, que têm entre 5 e 500 hectares. Quais são as atividades mais importantes para esses produtores de grande escala, com entre 5 e 500 hectares? Bovinos é o mais importante, 27% desse grupo de grande escala tem atividade principal em bovinos, 12% em soja, 11% cereais, 9% café. Tem uma variedade aqui, tem laranja, tem cana. Mas se a gente olha dentro de cada atividade, é interessante ver dessa forma também. Entre os produtores de soja, 40% são de grande escala. Entre os produtores de cana, que tem entre 5 e 500 hectares, quase 40% são de grande escala. Entre os produtores de laranja, 43% são de grande escala, etc. Então, tem essas diferenças entre as diferentes atividades principais. A gente classificou os produtores de grande escala, que tem entre 5 e 500 hectares, em grandes grupos de atividade econômica, lavoura temporária, lavoura permanente, bovinos, aves, suínos, para ver essas diferenças nas características.
Tem algumas coisas interessantes, mas acho que estou começando a esgotar o tempo, acho que vou passar essa parte. O uso de força de tração mecânica é importante. Os produtores de aves e suínos são diferentes no sentido de que muito mais deles são integrados à indústria. Uma percentagem muito maior deles usa orientação técnica. Produtores de suíno, uma percentagem muito maior está associado à cooperativa, usa crédito muito mais. Tem essas diferenças interessantes que seria bom explorar num estudo de continuação. Conclusões. Então, o que fizemos aqui? Analisamos os estabelecimentos agropecuários no Brasil através de duas lentes. Tamanho, medido com hectares de terra, e escala com valor da produção. Terra é importante porque é um elemento de riqueza, é importante para a geração de renda. Mantendo o nível de produtividade constante, entre mais terra você tem, mais renda você gera. A escala é importante porque é uma medida de resultados, de êxito. Olhando para frente, a nossa conclusão é que é provável que o número de estabelecimentos caia, pouco a pouco, ao longo do tempo. Também é plausível que o tamanho médio aumente para incentivar algumas pessoas a ficarem, talvez como pequenos, grandes ou médios, em vez de mini produtores. Mas o que é improvável é que os estabelecimentos pequenos e médios desapareçam no curto ou médio prazo. Por que não vão desaparecer? Uma minoria significativa de pequenos e médios produtores é competitiva. Isso é os 500 mil, talvez mais 1 milhão desse outro grupo intermédio. A maioria dos produtores provavelmente tem poucas alternativas fora da agricultura. Para sobreviver, esses irão continuar a produzir o que podem. Então não vão sair, mesmo que estão produzindo pouco. A agricultura é só uma das fontes de renda. 30% dos domicílios rurais têm adultos que têm trabalhos não agrícolas. As famílias têm uma composição de fontes de renda. O projeto urbano mostrou isso claramente durante os últimos 15, 20 anos. Há muitas políticas públicas, além de renda não agrícola, há muitas políticas públicas que possibilitam que as famílias fiquem na agricultura, mesmo se não obtiveram seu sustento pleno a partir da atividade agrícola. Então, políticas como a aposentadoria rural, Bolsa Família, Garantia Safra, Pronaf, uma série de políticas que ajudam a ficar mesmo se produzir pouco. Sugestões para pesquisas futuras, a gente levantou um monte de características interessantes que diferenciam os produtores pequenos e médios, que são de grande escala ou pequena escala. Seria interessante botar isso no modelo econométrico para ver a importância relativa desses fatores diferentes. E seria interessante também desagregar os grupos de pequena e grande escala. Eu fiz isso um pouco abrindo o grupo dentro de grande escala, mas seria interessante fazer isso mais, porque tem implicações distintas para políticas públicas. Muito obrigado. Doutor Eliseu, os seus comentários durante 15 minutos. Steve, nós tivemos uma grande apresentação sobre isso. Eu fiquei impressionado com o trabalho que você desenvolveu, procurando relacionar a Terra com a escala. E eu tenho uma outra posição. Nós fizemos várias pesquisas e mostramos nessas pesquisas, que estão publicadas depois desse paper que você se referiu, que a Terra explica muito pouco do crescimento da produção aqui no Brasil. E, evidentemente, uma parte grande das coisas que você falou aí está de acordo com isso. Quer dizer, eu não esperava nenhuma relação do tamanho da Terra com as coisas que você mostrou.
As minhas pesquisas mostram que não se deve esperar relacionamento da terra com escala, com riqueza, nada disso. A terra não é importante. E eu fiz um outro trabalho também, que está citado no seu, que chama a rentabilidade da agricultura. E nesse trabalho da rentabilidade da agricultura, eu não tenho nenhuma dúvida que os pequenos não vão desaparecer. Nesse trabalho da rentabilidade da agricultura, desse grupo de até 2 salários mínimos, mais de 0, mas até 2 salários mínimos, de 2.900.000 que eles só recebem 0,5% de renda bruta. Cada estabelecimento só recebe por mês só 0,5% de renda bruta. Mas nesse grupo de 2.900.000 estabelecimentos, que é um grupo muito importante, como você mostrou, tem 1 milhão de estabelecimentos que conseguiu pagar todas as contas. Tem 1 milhão de estabelecimentos que pagaram todas as contas. Eu acho que, independente de qualquer estatística, nada melhor para mostrar que os pequenos vão ficar aí, porque isso, 1 milhão de estabelecimentos foi capaz de pagar todas as contas. E nas outras classes de escala, usando a sua linguagem, nas outras classes de escalas, tem muitos estabelecimentos que não conseguiram pagar todas as contas no meio dos grandes, da grande escala, ou do grande volume de produção. Tem um grupo grande que não pagou todas as contas, nos outros grupos também tem isso. Então, o que esses dados meus da análise econométrica que o Geraldo e eu e outras pessoas fizemos aqui, companheiros que estão trabalhando há muito tempo, mostram que a gente não deve esperar a relação da terra com nenhuma das outras atividades. Eu concordo perfeitamente com a tese, os pequenos não vão desaparecer. Agora, uma coisa é não desaparecer, a gente precisa muito ter cuidado com as palavras que a gente está usando. Outra coisa é que se eles vão ficar importantes, como são no passado. Se eles vão ser motivo da retórica que anda aqui no Brasil, como é atualmente, entende? Se o pessoal da academia internacional vai estudar, mas isso aí para mim é outra coisa. Que eles não vão desaparecer, eu tenho certeza. E eu tenho uma convicção religiosa, sou uma pessoa religiosa. Lá na Bíblia está escrito que os pobres sempre tereis convosco. Eles não vão sair daqui da terra, entende? Quer dizer, o próprio Jesus Cristo falou isso, viu? Os pequenos produtores não vão desaparecer. Estava falando de um modo geral, pobre. Então, eu tenho certeza, mas eu tenho certeza, não baseado numa expressão religiosa, numa evidência de trabalho que nós colocamos. Ou seja, um grande grupo desse pessoal de 0 a 2 salários, que é o pessoal que só ganha 0,5 salário por estabelecimento por mês, um grande grupo desse pessoal, cerca de 1 milhão, foi capaz de pagar todas as contas, usando o mesmo procedimento que nós usamos para calcular a renda líquida dos grandes produtores. Então, isso aí para mim mostra. Agora, eu acho que tem um outro ponto que é importante mostrar. Rendimento crescente à escala, gente, eu não espero de ninguém. Se tiver rendimento crescente à escala, a lógica econômica ia dizer que os grandes estabelecimentos iam tomar conta de tudo. Mesmo rendimento constante à escala é um problema do ponto de vista de teoria econômica, entende? Porque se a gente pensa na importância da renda líquida, se tem rendimento crescente, rendimento constante à escala, a renda líquida vai tender para o infinito. E isso são coisas que quem estudou teoria da produção sabe disso. Então é um problema. Agora, eu quero dizer o seguinte, vamos admitir que tenha rendimento crescente, rendimento constante à escala. Se tem rendimento constante à escala, o pessoal, que é a hipótese que justifica toda a reforma agrária no mundo, é que há rendimento constante à escala. Portanto, o tamanho da propriedade é indeterminada. A política econômica pode escolher o tamanho da propriedade que quiser. Se tem rendimento constante à escala, o que vai acontecer? A grande produção, usando a minha linguagem, a grande produção vai levar uma vantagem enorme. Vai levar uma vantagem enorme, porque ela vende a um preço melhor, compra os insumos a preço mais baixo, tem taxas de juros mais favorecidas, tem toda uma política de exportação que favorece a grande produção. Então, tudo isso que a gente chama, num outro paper também,
de impressão, de imperfeições do mercado, tudo isso dentro de um ambiente de retornos constantes à escala, e tudo isso vai favorecer os grandes. São os que têm, já que ser grande para eles não importa, tanto faz ele ser grande como ser pequeno, ele vai aumentar tremendamente a renda líquida dele, aumentando o tamanho da produção, não estou falando tamanho da terra. Ele vai aumentar e ele tem todas as vantagens para fazer isso, ou seja, a relação de preço de produto para preço de insumo é extremamente favorável à grande produção. Então, e dentro dessa hipótese que o Steven mencionou aqui, esse pessoal aqui no Brasil vai nadar de braçada. Vai nadar de braçada, cada vez eles vão ficar maiores. E isso leva a você a prever que dentro desse ambiente as condições vão ficar ruins para a pequena produção. Isso não significa que eles vão desaparecer, mas uma parte grande dessa pequena produção. Se o governo não fizer nada para resolver esse problema de imperfeição de mercado, ou do entorno, daquilo que acontece entre a porteira do fazendeiro e o consumidor, se o governo não fizer nada, as coisas vão ficar muito ruins para a pequena produção. E eu sempre trabalhei, eu sou uma pessoa religiosa, faço questão de afirmar isso aqui, mas o que não é muito comum com uma pessoa que tem a minha formação de PhD. Eu trabalho para pobres. E não precisa do meu trabalho. Eu trabalho para os pobres. Agora, trabalho com os pobres dentro da seguinte filosofia, para ajudar a resolver o problema deles. Não é para ser paternalista, é para ajudar a resolver, para mostrar os dados, mostrar as dificuldades. Então, nós estamos chamando a atenção, estamos falando na criação da agência, nós estamos chamando a atenção que é extremamente importante resolver os problemas que existem entre a porteira do fazendeiro e os consumidores, que nós chamamos num paper de imperfeições de mercado, no outro que nós estamos escrevendo agora no livro do Zander sobre a agência, nós chamamos de problemas do entorno. Entorno, quer dizer, está fora da fazenda. Se não resolverem esses problemas, as coisas vão se agravar muito. Os pequenos produtores vão sair do meio rural? Não. Eles vão ficar lá. Vão ficar lá morando, tem a casa custa muito mais barato, tem o Bolsa Família do governo, tem uma porção de vantagem, tem a aposentadoria rural, eles vão ficar lá. Vão ficar lá também trabalhando em tempo parcial, mas não vão a agricultura não vai fornecer renda para eles. Quando a gente está falando que os pequenos produtores, Steven, vão desaparecer, não significa que eles vão abandonar o meio rural, nem que vão vender os estabelecimentos. Significa simplesmente que eles vão deixar de produzir. Eles vão deixar de produzir, vão continuar lá no meio rural. Eu tenho, por exemplo, nas portas da minha fazenda, tem um assentamento rural muito grande. Ninguém está plantando nada. Culpa deles? Não. Eles não têm culpa nenhuma. Culpa da maneira que o crédito rural é fornecido para ele, culpa de uma opção de outras coisas. Isso é que nós estamos lutando e tentando chamar a atenção. Se a gente quer realmente cuidar desse grupo de agricultores pobres do Brasil, de pequeno volume de produção, se a gente quer cuidar deles, a gente tem que encontrar uma forma de facilitar as coisas que ocorrem entre ele e o consumidor. E o pessoal sofisticado aí de teoria econômica chama que tem uma porção de empecilhos de natureza econômica que o Steven mencionou aqui, que desfavorece tremendamente a pequena produção. Eu acho que a minha luta é nesse sentido, de chamar a atenção que isso é absolutamente importante. E tem também escrito o seguinte, que é um erro enorme achar que tem um problema de extensão rural aqui no Brasil. Não tem um problema de extensão rural. Tem um problema de difusão de tecnologia que é muito diferente de extensão rural. O problema de difusão de tecnologia significa que uma porcentagem pequena dos produtores, como o Steven mostrou aqui, foi capaz de absorver as tecnologias, modernizar a agricultura, já que, de acordo com o modelo econométrico
que o Geraldo com a gente desenvolveu, mais de 60% do valor da produção, do crescimento do valor da produção é explicado pela tecnologia. E isso reduziu muito de 95, 96 para cá. Ou seja, cada vez mais a tecnologia vai adquirir o poder de explicar o crescimento da produção, de explicar essas diferenças que o Steve mencionou aqui. Não é a Terra que explica, gente. Quem explica é a tecnologia. Está isso no modelo econométrico. O que a gente pode fazer é contestar o modelo econométrico. Mas se a gente aceita o modelo econométrico, não tem outra coisa, não tem que esperar que a Terra vai fazer alguma coisa. A Terra só conseguiu explicar no censo de 2006 9% do crescimento da produção, que ainda é alguma coisa. Eu não estou dizendo que a Terra não seja um ativo importante, é um ativo importante, é um ativo que, no fundo, é o seguinte, tem importância para diferenciar o poder, a importância da pessoa como agricultor. Mas eu acho que hoje em dia, eu chego perto de um fazendeiro e pergunto o seguinte: por que isso é importante? Todo mundo fala, ele produz 20 mil litros de leite por dia. Ninguém fala que ele tem 30 mil hectares de terra. Eu conheço um que produz 20 mil litros de leite e tem 300 hectares de terra. Eu vejo lá no Vale de São Francisco, todos vocês sabem que eu fui presidente da Codevasf. Lá no Vale de São Francisco eu encontrei produtor com 5 hectares de uva, produzindo $100 mil por ano. Aquele cabra é importante, não é por causa dos 5 hectares que ele tem, não. Tinha uma porção de gente de 100 hectares, 200 hectares lá, irrigado, que não produzia nada, não tinha nenhuma importância, ninguém cumprimentava ele na rua, tirava o chapéu na hora que passava. Então, na realidade, é o seguinte: eu acredito que a produção, hoje em dia, significa muito mais. Eu sou um grande produtor de café, eu produzo 20 mil arrobas de café, eu sou um grande produtor de gado, eu tenho 20 mil bois. Ninguém pergunta quantos hectares eu tenho. Ninguém me pergunta, eu estou tirando 2 mil litros de leite por mês. Ninguém me pergunta, quantos hectares você tem, Eliseu? Eu só tenho 350 hectares produzindo leite. Meu avô tinha 3 mil hectares, produzia só 80 litros de leite por dia. Naquele tempo, como a terra é que explicava tudo, naquele tempo, ser produtor, ser dono de terra era extremamente importante. As relações, gente, estão mudando tremendamente no meio rural aqui no Brasil. Nós precisamos prestar cada vez mais atenção no volume de produção e sobretudo, se a gente quer consertar alguma coisa, prestar atenção naquilo que está impedindo os pequenos de ficarem grandes produtores, né? Grandes possuidores de terra. Ô, Steven, um grande abraço para você, parabéns, é uma honra para a Embrapa tê-lo aqui. Muito obrigado, gente. Eu convido o professor e o doutor Eliseu, também fica aqui conosco na mesa, porque algumas perguntas podem sobrar aí e o debate vai ser interessante. Eu convido também o doutor Otávio, que já que é uma promoção conjunta do SECAT e da Coordenadoria de Métodos e Análises do Departamento de Transferência de Tecnologia, também para vir aqui e participar desse debate que haverá agora. Eu recordo aos que estão em e-mail eletrônico conosco que o nosso e-mail é alvivoembrapa, tudo junto, @gmail.com. Por favor, quem estiver nos ouvindo, que quiser mandar uma pergunta ou fazer uma colocação, por favor, pode enviar para esse e-mail. Bom, nós temos 30 minutos, eu acho que é tempo muito bom para as perguntas, e questionamentos e colocações. Eu gostaria que quem fizesse as perguntas e colocações ou fizesse rápido para podermos nós, vamos dizer, discutir mais e ter mais oportunidade de participação. Por favor, aqui o microfone. Patrícia, está aqui.
Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Romano, eu sou pesquisador do Senargem. Eu gostei muito da palestra, dos comentários do Dr. Eliseu, e eu gostaria de fazer a seguinte colocação. Dr. Stigler, o seu trabalho todo mostrou algumas evidências sólidas de que essa alta escala de produção, como você chamou, preconiza o uso de tecnologia. Acho que o Dr. Eliseu colocou muito bem. Eu queria saber como é que o senhor e o senhor Eliseu veem o que eu chamaria de movimento de agroecologia, que tem entrado na Embrapa, inclusive, que tem exatamente como um dos pilares não usar tecnologia. Por exemplo, eles preconizam o uso de sementes crioulas ao invés de sementes melhoradas, né? Que comprovadamente produzem têm uma produtividade significativamente menor, porque acharem que são produtos de multinacionais, né? Será que a agroecologia não necessita de um ajuste para incorporar a tecnologia e evitar que esses pequenos produtores que praticamente não produzam nada se mantenham na miséria? É isso que eu queria, essa pergunta. Obrigado. Queria também que o senhor, doutor Eliseu, comentasse também. Sim. Eu acho que para a agroecologia dar certo, tem que gerar renda e tem que dar resultados. E acho que é muito importante procurar soluções de usar menos pesticidas e de produzir de forma mais sustentável, mas tem que dar resultados também para os produtores que vão escolher qual é a melhor forma de produzir. Então, produzir de forma mais saudável, que danifica menos a terra e a sustentabilidade, é super importante, mas sem dar resultados de renda e de produtividade, eu acho que vai continuar crescendo. Eu acho que a tecnologia é uma das soluções na agroecologia também, de incorporar tecnologias. Por exemplo, eu acho que eu tenho um amigo entomólogo assistindo na Califórnia hoje, pelo menos ele falou que ia assistir, que ele vai pesquisando formas de controle de pestes, de insetos. Controle de forma sem usar pesticidas, ou de usar muito menos do que usa de forma convencional. Então, isso é a forma de alta tecnologia de tentar produzir de forma mais orgânica. O Steve deu uma resposta correta. A ecologia tem que reconhecer o seguinte: se ela quiser que os agricultores adotem a tecnologia, ela tem que produzir uma tecnologia não só rentável, mas competitiva com a tecnologia que está aí. Caso contrário, o que vai fazer? Para essa tecnologia se tornar viável, o governo vai ter que dar subsídio. Se o governo achar que tem uma tecnologia tão importante inventada pelo pessoal da agroecologia, e ela não é rentável o suficiente para competir, tem que dar subsídio. Só que tem que o Tesouro Brasileiro está absolutamente exaurido. E outra coisa que a gente tem que entender, que a agricultura brasileira não é só importante para o agricultor. Ela é importante para toda a sociedade brasileira. Quem está equilibrando todo o balanço de pagamento brasileiro e equilibrando as contas públicas em grande parte é a nossa agricultura. Portanto, toda visão ligada com a agricultura aqui no Brasil tem que considerar duas coisas. Tem que considerar o agricultor de um lado e tem que considerar a sociedade brasileira do outro. Gasques, por favor. Bom dia a todos, José Garcia Gasques, sou do IP, Ministério da Agricultura. Steve, parabéns, gente, boa sua apresentação. Só queria fazer uma observação na pergunta. Acho que nesse processo dos pequenos agricultores, médios agricultores, que a tendência que vai acontecer é que o pessoal tende a deixar a agricultura como uma atividade principal. Então, o censo único do censo dos Estados Unidos, lançado em fevereiro de 2012, mostrou que lá
Eles têm aproximadamente 2 milhões e 100 mil estabelecimentos agropecuários e 1 milhão de agricultores. Estabelecimentos, o operador principal tem atividade principal agricultura e o outro 1 milhão não tem atividade principal agricultura, é outra atividade. Então, acho que isso pode acontecer também no Brasil. E um outro ponto que ontem eu estava olhando os dados do censo 2006, essa questão de perder importância. Peguei de soja e milho, mas eu vou citar só o caso da soja. No caso da soja no Brasil, comparando o censo 95-96 com 2006, os estabelecimentos de 500 e mais hectares, eles produziam em 95-96, o censo, né, 96, eles produziam 38% da soja, da produção de soja nacional, os 500 e mais. E no censo 2006, 64%. Então, enquanto que aqueles de 100 a menos de 500 passaram de 31% para 20%. E que, na verdade, há a produção agrícola está indo mesmo para estabelecimentos maiores. Então, acho que é uma coisa que está dentro do censo. Obrigado. Professor. Obrigado. Sou Luiz Carlos Brito, da Universidade de Brasília. Meu nome é Luiz Carlos Brito, obrigado pela oportunidade, sou da Universidade de Brasília, cumprimento a todos da mesa, o professor Eliseu. Minha pergunta é dirigida ao professor Steven. Já que vem da Califórnia, ocorreu que 3 ou 4 condados na Califórnia representam 80% de toda a produção americana de alface. Né? Então, eu conversava um pouco com a minha colega aqui, Maria Pedroso, e essa sensação a gente já tem no Brasil. Batata doce, uma série de produtos que seriam produções locais, produções de pequenos produtores, acabam sendo, hoje em dia, já produzidos por grandes propriedades, né, ou grandes produtores. Mas a minha pergunta específica é, quando cita o Mandelack, ele fala que tecnologia e nível de administração dos estabelecimentos são determinantes, digamos, no sucesso, Eu não conheço o autor, não sei se poderia avançar alguma coisa. O que ele chama de nível de administração? Que detalhe que ele coloca? E a outra, já que usa o censo agropecuário de 2006, eles fazem uma separação, e como eu disse, trabalham com microdata, né, alguns dados no menor ponto do censo. Ali existe uma separação entre estabelecimentos diversificados e especializados. E aí eu queria saber se a pesquisa avança nesse campo e se identifica alguma diferença ou o resultado é o mesmo, de modo geral. Queria só, acho que está vinculado um pouco essas duas, a observação e a pergunta. Eu só queria observar que olhar um produto específico como soja pode ser uma realidade diferente do que outros produtos, como hortaliças ou fumo. Tem muitos tipos, aves, suínos. Então, cada produto é uma história diferente e soja, obviamente, é o produto onde os grandes vêm dominando. Muitas vezes, a gente não tem ido além do que eu apresentei aqui, então não abrimos essa diferença entre diversificados e especializados, mas em muitos estudos que eu tenho feito sobre produtividade na agricultura, geralmente eu não gosto de fazer essa distinção, porque eu acho que isso é uma escolha do produtor. Então, pode ser uma pesquisa interessante ver entre todos os produtores de soja, vamos comparar produtividade. Mas decidir produzir soja em vez de produzir uma outra coisa é uma escolha do produtor, é uma escolha endógena, então geralmente eu não gosto de fazer essa desagregação. Acho que complica a análise um pouco. Acho que nível de administração é a qualidade do gerenciamento do estabelecimento. Acho que é isso que ele está pensando, que entre melhor o gerenciamento do estabelecimento, maior pode ser o estabelecimento. Então, isso é um dos fatores que influencia no tamanho. Paulo, presidente.
Bom dia, Paulo Presidente, assessor do presidente Embrapa, doutor Steven, doutor Eliseu também. É mais um aspecto social que eu não sei, eu não vi ali, deve estar, mas eu não vi, né? Que é da decisão da pessoa de ficar ou não no lugar. Por exemplo, eu posso estar ganhando 10 salários mínimos numa propriedade rural e está muito bem comparado com aqueles dados do PNAD, mas por uma questão de que a própria mídia dá muito mais glamour de morar na cidade, eu queria sair e achar que eu vou morar na periferia de uma grande cidade, né? E isso remete, eu acho que foi até o Zander que me disse um dia, quando saiu aqueles dados do IBGE, que no Rio Grande do Sul, a maior parte dos pequenos produtores estão na faixa etária de 60, e que não se via que os filhos estavam ficando lá. Então, se tem alguma coisa ligada a, não só porque a faixa etária está ficando lá no limite, e não tem sucessor, mas que também a maneira como a coisa é colocada na nossa sociedade, parece que é melhor ganhar 2 salários mínimos na cidade do que 10 no campo. Queria saber se isso também é uma preocupação dessa pesquisa. Eu entendo que renda é só um fator, né, que entra na decisão de migrar ou não, e qualidade de vida, e serviços públicos, e qualidade da educação, são muitos outros fatores além da renda. Mas acho que essa decisão de migrar geralmente não é 10 salários mínimos no rural e 2 na cidade. Geralmente é muito pouco no rural e talvez muito pouco no urbano também. Então, claro, entra muitos outros fatores, além de só renda. Mas eu acho que existe um ponto interessante que eu tenho falado bastante, e não é sempre de fácil aceitação no Brasil, porque a questão da reforma agrária é uma questão muito polêmica. Então, acho que o que eu vou colocar não vai nada contra, não estou falando nem a favor nem contra a reforma agrária distributiva, mas eu acho que poderia existir outro tipo de reforma agrária que lida com esse processo de sucessão. E não necessariamente tem que ser pelo Estado, pode ser tipo crédito, uma linha diferente do crédito fundiário, que eu acho que essa ideia de que vão aumentando os salários com o processo de desenvolvimento econômico, a renda vai aumentando, então tem que aumentar na agricultura também para valer a pena ficar. Um dos determinantes da renda é o tamanho. Com o mesmo nível de produtividade, se você tem 2 hectares ou se você tem 10, vai ter mais renda com 10. Então, esse tipo de os filhos e as filhas estão saindo. Se ficar alguns deles e conseguem comprar a terra dos outros pequenos produtores que não querem ficar, isso é uma forma de, em vez de ter no Nordeste a maior parte dos produtores abaixo de 10, você pode ter mais produtores de 20 ou 30 ou 40, que dá para ter uma vida mais digna e melhor e valer a pena ficar. Então, acho que poderia ter um processo de uma linha de crédito que ajuda os filhos. Acho que existe, em parte, através do crédito fundiário, de comprar outras propriedades pequenas das pessoas que querem vender. Paulinho, eu tenho estudado muito esse processo de migração rural-urbana aqui no Brasil. Pra você ter uma ideia, 47% da população rural no Brasil, do censo de população de 2010, morava no Nordeste. Recebe de renda, de produtividade do trabalho, 5 vezes menos do que o pessoal do Sudeste. Aí você podia, se eu perguntasse para você, da onde é que tem gente querendo migrar mais, certamente você ia responder que é do Nordeste, mas não é verdade. A intensidade de migração, que eu também calculei, a intensidade de migração é muito menor no Nordeste que no Sul e no Sudeste. Por quê? No Sul e Sudeste, as cidades que estão de volta da agricultura são muito mais ricas e oferecem oportunidades de emprego muito melhor na cidade do que no meio rural. Então, aonde a gente tem uma intensidade muito maior de migração, é exatamente no lugar onde a população rural já é muito pequena, que é no Sul. Aqui no Brasil, se a gente vai falar que tem um problema de pobreza, esse problema de pobreza é do Nordeste, não é do resto do país. Se o resto do país fosse igual ao Sudeste e ao Sul, a gente não estaria falando mais nisso aqui no Brasil.
o Sudeste e o Sul já conseguiram resolver os problemas de entorno, entende? Os pequenos produtores do Sul e do Sudeste estão em muito melhores condições e têm muito mais perspectiva de progresso do que os do Nordeste. Aonde é que essas imperfeições que nós falamos aqui de mercado são mais graves? São exatamente na região amazônica, no Centro-Oeste e no Nordeste. Lá é que as coisas são ruins. E 67% desse pessoal que ganha menos de 2 salários mínimos dos estabelecimentos, 67% estão no Nordeste. E outra coisa, gente, 40% de todos os assentados de reforma agrária estão na região amazônica. Sander. Bem, eu agradeço muito, Steven, doutor Eliseu, tanto a exposição como os comentários, né? Acho que foi fascinante. Evidentemente, depois que nós terminarmos esse livro, que nós vamos lançar em julho, nós vamos partir para outro, que aí vai ter 2.000 páginas e 70 artigos, para a gente aprofundar radicalmente todos os aspectos que são discutidos. Bem, eu quero fazer só um comentário muito rápido, introdutório, a uma pergunta que veio por e-mail. Em vários lugares do Brasil, inclusive que as pessoas também me informaram sobre isso, colegas não apenas da Embrapa, mas colegas das universidades estão assistindo à exposição, ao debate, né? E um desses locais, inclusive, é na Universidade Técnica Federal do Paraná, que tem um campus na cidade de Pato Branco, e lá eles colocaram os professores, alguns estudantes de pós-graduação no auditório, colocaram um telão, então estão assistindo a vocês, né? E eles mandaram uma pergunta que eu vou ler, e essa pergunta eu queria fazer uma introdução. Porque eu creio assim, que a sua exposição ela tem vários aspectos que mereceriam discussão, debate, etc. Né? E um dos aspectos que eu acho interessante é que você não traz a própria experiência americana, para que a gente eventualmente pudesse fazer algum tipo de comparação. Né? Por exemplo, não sei se todos sabem, quando você nos apresentou, por exemplo, a estabilidade do número de estabelecimentos, o caso americano é um caso impressionante, porque num período de 30 anos, o número de propriedades rurais nos Estados Unidos caiu de 6 milhões para 2 milhões e meio, na verdade em 40 anos, né? Dos anos de 1940 até 1980, veja só, caiu 61% do número de estabelecimentos de propriedade dos Estados Unidos. Isso aconteceu nos Estados Unidos? Só lá que vai acontecer? Ou você seguiria, nesse caso, você seguiria a velha tese dos historiadores que os Estados Unidos mantêm algo essencial, que no resto do mundo não acontece? É uma pergunta que eu gostaria de dizer e não vou trazer outros dados, né? Mas os colegas lá de Pato Branco, inclusive dentro dessa mesma ótica de comparação com os Estados Unidos, fazem a seguinte pergunta. Então eu vou ler aqui. A pergunta foi formulada pelo professor Miguel Ângelo Peronti, né? Que por sinal também é autor de um dos artigos do livro, né? E ele diz: bom dia, eu leio, bom dia. Entre os que estão assistindo aqui em Pato Branco, Paraná, do Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Regional da Universidade Tecnológica Federal, surgiu a seguinte pergunta, e essa é a pergunta: nos parece que a hipótese da sua palestra é de que o futuro da agricultura brasileira assume a mesma trajetória dos Estados Unidos, certo? Bem, neste caso, qual está sendo hoje a perspectiva da agricultura familiar nos Estados Unidos? Tanto as que são detentoras de pequena área de terra, como aquelas que têm maior área. Essa é a pergunta dos colegas de Pato Branco. Obrigado. Tenho que confessar que não sou especialista na agricultura americana. E sei muito mais sobre a agricultura brasileira e a agricultura da América Latina do que a agricultura do meu próprio país. Talvez isso é uma deficiência que eu preciso resolver. Mas eu acho que não é verdade que a hipótese que a gente tinha na nossa apresentação e no artigo é que a agricultura brasileira vai seguir a mesma trajetória do que a agricultura dos Estados Unidos. Acho que eu não falei isso, eu não queria sugerir isso. Eu apresentei uma tabela só, mostrando esse ponto sobre o crescimento
do custo de oportunidade fora da agricultura como uma evidência econômica. E esse trabalho do Gardner é sobre os Estados Unidos, mas o outro artigo de Eastwood é sobre muitos países no mundo com o mesmo tipo de argumento, que vão aumentar os salários. E acho que isso pode explicar muito dessa queda nos Estados Unidos. É que realmente os salários aumentaram muito. Foi um século de muito êxito na economia americana, que eu não sei se no Brasil, eu não sei quão otimistas somos sobre os próximos 30, 40 anos de economia brasileira, mas acho que as alternativas fora da agricultura melhoraram devagar, mais devagar aqui no Brasil nos últimos 30, 40 anos do que nesse período nos Estados Unidos. Então, isso pode ter a ver, mas de jeito nenhum a gente queria sugerir que a agricultura brasileira segue o mesmo caminho, necessariamente, em alguns pontos provavelmente sim, e outros não. Vamos para a última pergunta. Olha, eu não tenho uma visão tão diferente do Brasil para os Estados Unidos, não. Eu vou dar um dado para vocês. Nós calculamos quantos por cento dos produtores americanos, lá no centro chama de farmers, quantos por cento dos produtores americanos produziram 87% da produção do censo de 2009, acho. Lá nos Estados Unidos, 11,1% dos produtores americanos produziram 87% do censo. O resto produziu tão pouco como aqui. Nós aqui no Brasil é 11,4%. 11,4% dos estabelecimentos brasileiros, não é produtor, dos estabelecimentos brasileiros produziram 87%. Quer dizer, Brasil e Estados Unidos estão casadinhos nisso. Segundo ponto, e lá na Europa? Na Europa, 13,3% dos estabelecimentos, dos farmers europeus, produziram 87% do valor do bruto da produção europeia naquele tempo. Portanto, muito parecido com o Brasil. Então, nós temos na Europa e nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, uma grande concentração da produção em poucas mãos. Nesse artigo que eu li sobre a rentabilidade da agricultura, que eu escrevi, junto com o Geraldo e com outros companheiros, nós chamamos a atenção que essas coisas são muito semelhantes. Lá nos Estados Unidos e na Europa, muito em consequência da política agrícola deles, que deu um grande subsídio para preço, que favoreceu tremendamente a grande produção. Aqui no Brasil, nós demos um grande subsídio também para crédito, ao qual os pequenos produtores, por não ter tipo de terra e uma série de outras coisas, não tiveram acesso a essa coisa. Então, lá na Europa, nos Estados Unidos e aqui, também quem produziu uma grande parte dessa desigualdade que está no campo aqui no Brasil foi o próprio governo. Posso comentar rapidamente que volto a insistir que existe essa concentração da produção, mas a decisão de migrar depende de renda e não de produção, e depende das outras coisas de qualidade de vida nos diferentes lugares. A última pergunta, por favor, Rosal. Eu queria dar os parabéns para o Stephen, mas eu tenho um espinho que sempre me incomoda. Eu queria perguntar para o Dr. Eliseu. Doutor Eliseu, a tecnologia é quem mostra o aumento da renda. O que nós temos de tecnologia hoje, o que se está fazendo para o pequeno, médio produtor, aquele que está no sul? Quase todos os pequenos e médios, a família é formada de 3 pessoas, quase todos envelhecidos, e ninguém quer ficar lá na terra. Eu estou pensando em região de montanha, não estou pensando na planície. O que nós temos de tecnologia poupa a mão de obra? Olha, primeiro eu quero chamar a atenção da seguinte coisa. Eu estudei os dados seguintes, eu fiz a seguinte pergunta. Do ponto de vista de concentração da renda bruta, o pessoal que tem menos de 100 hectares é diferente do que tem mais de 100 hectares?
A resposta que eu encontrei foi o seguinte: não existe medir pelo índice de Gini, que não é um índice de concentração, mas é um índice de dispersão da renda. Medir pelo índice de Gini, eu não encontrei diferença nenhuma. Segundo, medir a concentração por essa distribuição que o Steve mencionou aqui, 0 a 2, 2 a 10, 10 a 200 e mais de 200, os pequenos proprietários também estão, o pessoal de menos de 100 hectares, perdão, o pessoal de menos de 100 hectares está tão concentrado quanto o de mais de 100 hectares. Mas o de mais de 100 hectares é mais concentrado ainda. Quer dizer, tem uma grande concentração entre o pessoal de 100 hectares e o pessoal de mais de 100. Mas, medida a concentração corretamente, os de mais de 100 estão mais concentrados ainda. Então, o que acontece basicamente é a mesma coisa que eu mencionei aqui, a terra perdeu a importância nisso. Quem é que está fazendo essa grande concentração da produção? Quem está fazendo essa grande concentração da produção é a tecnologia. Agora, a área de montanha é um caso específico que você perguntou. Realmente, nós estamos com problemas de tecnologia mecânica de pequeno porte para ajudar as famílias. E o presidente da Embrapa está se relacionando cada vez mais com a Coreia do Sul, evidentemente, no sentido de trazer essa experiência de lá, que é riquíssima em tecnologia mecânica de pequeno porte. Ok, faltando poucos minutos, professor Steven quer dirigir as últimas observações suas para a plateia. Doutor Eliseu, alguma observação adicional? Eu tenho uma observação. Eu acho que foi um grande momento que nós vivemos aqui, que o professor Steve nos proporcionou. Quero mais uma vez, sabe, no meu nome, de amigo dele, agradecer essa grande experiência que ele nos deu nessa manhã de hoje. Obrigado, Steve. Obrigado. Eu, como coordenador aqui, tenho a obrigação de colocar algumas ideias importantes aqui. Primeiro, é a discussão, conhecimento da realidade de pequenos, e acrescentamos nessa discussão os médios também. Que talvez os médios estejam também tão vulneráveis ou mais vulneráveis do que os pequenos. Eu colocaria um outro assunto aqui, que nós precisamos de novos dados 2013, 2014, por isso que um novo censo agropecuário seria muito importante para nós conhecermos esta nova realidade dos últimos anos, em que, inclusive, os preços dos produtos agrícolas estão subindo, e a hipótese fundamental é de que a renda dos pequenos também e dos médios está crescendo. Não significa que as desigualdades estão diminuindo. Eu acho que, principalmente na questão de soja, que o Gasque já apresentou esse dado de maior concentração, em alguns produtos, provavelmente as desigualdades podem ter aumentado. Mas, de qualquer maneira, também os pequenos devem estar usufruindo. E outra é a diversificação que está começando nos pequenos produtores. Vão produzindo morango, produtos de hortaliças e assim por diante. Eu acho que o consumo brasileiro, que nós não analisamos aqui, ele está se diversificando muito e está criando oportunidades para alguns pequenos, com pequenas áreas, até 1 hectare de agricultura protegida, vale mais do que 100 de área seca no Nordeste, né? Bom, esses eram os meus comentários, e nós temos que fazer uma pressão, Eliseu, para que haja um novo censo. Você lembra, em 2005, Gasques, nós no Ministério da Agricultura, quanto lutamos, inclusive a nível de ministro, na época era o Roberto Rodrigues, a nível de ministro, para que realmente o Ministério do Planejamento colocasse recursos para a realização. Era 5 anos cada censo. Nós estamos já em 2006, 2011, estamos em 14 e nenhum sinal. Não só que haja um censo, mas que seja um censo de qualidade, porque tem umas propostas rolando de
tirar muitas perguntas econômicas do censo, que realmente impossibilitaria continuar com esses tipos de pesquisas. Bom, eu deixo agora para o Dr. Otávio fazer os agradecimentos finais, inclusive para a turma que nos está assistindo lá de longe. Otávio. Bom, isso também vou ser breve aqui. E, ao mesmo tempo, agradecendo, né, de novo a presença do Steven aqui. Já acho que é a terceira vez, né, terceiro ano seguido que, nas suas andanças pelo Brasil, a gente tem tentado manter esse diálogo, né, acho que sempre muito importante, principalmente quando ele é feito com essa qualidade, né, não só com a qualidade acadêmica, mas também com a qualidade que nos permite, de fato, reflexões que eu acho que são muito importantes sobre o rural e a agricultura brasileira, né? E eu creio que o que foi apresentado aqui, ele é um convite muito importante a todos que têm interesse no rural, na agricultura brasileira, a mergulhar mais profundamente na sua compreensão, né? Eu acho que o aprofundamento que você trouxe, as preocupações colocadas, de fato, elas nos obrigam a sair de algumas visões que às vezes ficam apenas no nível muito, muito superficial de análise, o que acaba levando, inclusive, a algumas polarizações, algumas coisas que acabam não ficando muito vazias no sentido de proposições. Então, eu acho que essa entrada, esse diálogo com os trabalhos já de alguns anos aí, né, que o Eliseu e outros colegas têm feito, eu acho que isso anima muito o debate, e eu acho que é um convite para que a gente mergulhe cada vez mais com profundidade nisso. O rural brasileiro, ele tem uma marca histórica de heterogeneidade, né, e entender essa heterogeneidade é fundamental. E eu acho que o texto, alguma coisa, ajuda a gente a desfazer sempre alguns mitos que tem, né? A ideia de que pouca área significa pobreza, muita área significa riqueza, né? Acho que tem esse e outros pontos aí que acho que são muito importantes, e parabenizar o trabalho, né? Você, Vanessa, nossa colega lá do departamento, e o colega do IBGE. Então, eu queria falar isso, que acho que o texto, o debate, ele é um convite do mais alto nível para que a gente continue aprofundando, entendendo o rural brasileiro nessa sua diversidade, nessa sua complexidade, nessa sua heterogeneidade. E até em função de ter participado de algumas pesquisas em outros momentos que você colocou, a gente tem dialogado aqui, né, no âmbito com os colegas do CECAT, com o próprio Eliseu. Eu acho que esse aprofundamento e o que você traz nesse diálogo aí com outros textos já produzidos ao longo do tempo, reforça uma questão mais ampla também de como olhamos para o desenvolvimento rural brasileiro daqui para diante, né? E como, ao fazer isso, eu sou muito simpático dessa ideia, e eu compartilho de que o rural, ele é muito mais do que simplesmente o nosso espaço de produção agrícola, né? E principalmente, nós temos uma diversidade de produção, de produtos, de formas de se produzir nessa agricultura, e essas diferentes formas de combinação das estratégias de vida das famílias rurais. Eu acho que essa questão do agrícola, não agrícola, essa questão do desenvolvimento, me parece uma questão muito importante que você traz também, e eu acho que esse aprofundamento, ele é extremamente importante, sempre nos momentos em que estamos discutindo, e a gente sempre está presente. A Embrapa tem sido chamada cada vez mais a interagir as suas ações de ciência e tecnologia com a formulação de políticas públicas, né? E eu acho que debates como esse são muito importantes, né? Por isso que a gente também se engajou na parceria para te trazer, né, aqui para a Embrapa, porque é fundamental que as nossas políticas públicas estejam atentas para isso, e que a gente consiga, obviamente, manter um rural ao longo do tempo que seja
o mais equitativo, sustentável, né, e outros adjetivos aí ao longo do tempo, né? Então, acho que gostaria de colocar esses pontos. E, de novo, agradecer aí. Obrigado pela oportunidade também. Salve de palmas. E muito obrigado aos que estiveram aqui e também aos que nos assistiram de longe das universidades, e prometemos voltar no período de tempo próximo. Tá? Obrigado a todos.